Esse é um vídeo expositório sobre o conteúdo Sistema de Amortização Constante. Como o próprio nome sugere, no sistema de amortização constante, as amortizações periódicas são constantes. Devemos nos lembrar que a prestação de pagamento de um empréstimo ou um compromisso é composta de duas parcelas: a quota amortizada e a parcela de juros sobre o saldo devedor. Nesse sistema, a amortização é constante. Então, nós temos uma parcela da prestação que é constante, a amortização. Mas a parcela de juros, não. O que acontece é que, se a amortização é constante, se sempre amortizamos a mesma quantia a cada prestação, acontece que o saldo devedor sempre diminui. E com isso, em cada prestação, a parcela de juros vai ficando menor. Se a parcela de amortização é constante e a parcela de juros vai ficando menor, ao todo a nossa prestação de pagamento vai ficando menor também. De forma matematicamente mais precisa, podemos dizer o seguinte: as prestações periódicas e sucessivas do SAC são decrescentes em progressão aritmética. Vamos olhar isso num exemplo. Lembrando que nós vamos abordar o regime sem carência. O regime com carência fica para uma próxima oportunidade e se houver tempo no nosso curso. Então, saque sem carência. Esse exemplo: um empréstimo de R$10.000 será pago pelo saque em 4 prestações mensais sem período de carência. Se a taxa de juros contratada for de 10% ao mês, construir a planilha. Então é bom observar que as prestações são mensais e os juros foram dados também por mês. Nesse sentido, as coisas já estão combinadas. Como o sistema é de amortização constante e a amortização vai acontecer em 4 prestações, a amortização tem que ser calculada como o total a ser pago dividido por 4. Isso resulta em R$2.500. 4 prestações. Corrigindo, 4 parcelas de amortização. Sabendo que a amortização é R$2.500 a cada mês, nós iremos calcular a prestação de cada mês. Como isso? A parcela de amortização é R$2.500. Falta calcular a parcela de juros em cada mês. Então, observa a tabela que aqui já está montada, mas vou acompanhar aqui com vocês o processo de construção dessa tabela. Uma vez que você tomou a quantia emprestada, dividiu o número de parcelas e aqui conseguiu a parcela de amortização, essa coluna aqui está pronta, coluna de amortização. Agora, quando eu tomo emprestado 10.000, eu tenho a taxa de 10% ao mês. Ao final do primeiro período, os juros sobre o saldo devedor são de 10% sobre 10.000. Então, os juros são de R$1.000. Isso me dá uma prestação de R$3.500. Parcela de amortização R$2.500, parcela de juros R$1.000. Então, essa é a minha primeira prestação, R$3.500. Acontece que, quando eu amortizo R$2.500, o saldo devedor cai para R$7.500. Isso tem influência no próximo mês. No próximo mês, a amortização ainda é a mesma. O sistema de amortização é constante e nós já havíamos calculado R$2.500. Essa é a parcela de amortização. Qual será a parcela de juros? É a minha taxa de juros, que é 10% ao mês, cobrada sobre o saldo devedor. No segundo período, o saldo devedor agora é de apenas R$7.500. Aí eu faço 10% de R$7.500 e obtenho minha parcela de juros, que é R$750. Desse jeito, a minha prestação diminui. A amortização continua a mesma, mas os juros são menores, porque o saldo devedor diminuiu. A consequência é que minha prestação é R$3.250. No terceiro período, eu vou usar o saldo devedor que ficou do segundo, que é R$5.000. Observa, por que R$5.000? O saldo era R$7.500,
e eu amortizei mais 2.500. Agora o saldo é 5.000. 10% desses 5.000 são R$500 e esses são os novos juros que eu vou pagar na minha terceira prestação. A amortização continua 2.500, com juros de 500 a prestação passa a ser 3.000. E por último, o saldo devedor, que agora é 2.500, nele são cobrados juros de 10%, R$250. Com a amortização constante, que é 2.500, a última prestação é de R$2.750. Desse jeito, a amortização foi concluída, 4 parcelas de 2.500 amortizou R$10.000, que era o saldo inicial. De juros, somando, eu paguei 2.500 e o total pago pelo empréstimo foi R$12.500. Uma observação é que é possível estabelecer expressões genéricas de cálculo de forma a determinar cada parcela da planilha do saque sem carência. Então aqui é importante que vocês leiam passo a passo, nesse PDF das notas de aula, como calcular de maneira imediata cada elemento da tabela. Entretanto, uma parte boa do nosso exercício é exatamente construir a tabela passo a passo. Só por isso que eu não vou enfatizar tanto isso no vídeo, mas é importante que vocês saibam que isso está no material. Vamos aqui para um segundo exemplo, para fixarmos as ideias. Um empréstimo no valor de 80.000 será liquidado pelo sistema de amortização constante em 40 parcelas mensais. A taxa de juros contratada para a operação é de 4% ao mês. Então, nesse exemplo, nós teremos 40 parcelas. Aqui, construir a tabela teria 40 ou 41 linhas de prestações e parcelas de amortização. Aqui no exercício 2, a gente vai usar alguma das fórmulas para calcular imediatamente as quantidades pedidas. Então, na letra A, determinar o valor de cada amortização mensal. Esse valor, para nós, não é difícil de calcular e nem depende das fórmulas que a gente acabou de passar. A amortização mensal é simplesmente a quantia tomada dividida pela quantidade de parcelas. Tomei emprestado 80.000, se vou dividir em 40 parcelas, significa que a amortização será de 2.000 em cada prestação. 2.000 é a parcela de amortização. Na letra B, o valor dos juros e da prestação referentes ao 22º pagamento. Aqui, vamos precisar de uma das fórmulas anteriores. Aqui na solução está escrita a fórmula. É só por isso que eu não vou retornar ao texto e vou direcionar vocês para que, observando a solução, posteriormente leiam as fórmulas gerais. Letra B aqui. Sabemos que os juros do 40º período pode ser obtido através da equação juros no período K é igual saldo devedor no instante zero dividido por N, isso aqui na verdade é o quê? É a cota de amortização, multiplicado por N menos K mais 1 vezes I. Então, não vejo muito valor em decorar essa expressão, é sempre bom consultar o texto quando vocês precisarem, e é por isso que eu não me demorei muito sobre ela. Portanto, juros no 22º período, ou seja, juros do 22º pagamento, ficam sendo 80.000 por 40, isso aqui é a cota amortizada, que multiplica o número de prestações menos o período presente mais 1, que multiplica os juros mensais. Essa continha vai dar R$ 1.520 como pagamento de juros da 22ª prestação. E aí, a prestação de número 22 vai ser a cota de amortização, que é 80.000 por 40, 2.000, já calculada na letra A, somada aos juros do 22º pagamento, 1.520. Então, a prestação de número 22 vai ser essa soma, que é 3.520. Na letra C, pergunta-se o valor da última prestação. O valor da última prestação é composta por duas parcelas, como sempre. Uma parcela é a amortização, que é constante, que vale 2.000.
E a última prestação também vai ter uma parcela de juros. Como calcular a parcela de juros? Exatamente como anteriormente. Agora o K vai ser 40. Porque estaremos fazendo o 40º pagamento, a última prestação. Assim, a prestação de número 40 pode ser calculada como saldo devedor no instante zero dividido por N, que é o 80.000 por 40, que é o 2.000, que multiplica 1 mais N menos K mais 1, que multiplica I. Aqui está a fórmula pronta para a prestação. Vocês vão notar que essa é a diferença com relação à fórmula que usamos anteriormente, que foi apenas a fórmula dos juros. A diferença entre essas duas fórmulas é a presença do 1 mais aqui dentro do colchete. Esse 1 mais está presente dentro do colchete porque ele já representa a soma da parcela de amortização com a parcela de juros. Por isso esse 1 aqui dentro. Então, em essência, ela não tem grande diferença da letra B. Apenas é que a fórmula da prestação já está escrita de maneira concisa. Feito isso, a maneira de calcular não é muito diferente, mas você substitui aqui no lugar do K o 40, já que é a 40ª prestação. A gente obtém 2.000 que multiplica 1,04 e daí a última prestação é R$ 2.080. Da última prestação, que é R$ 2.080, alguém poderia perguntar a vocês qual foi o valor de juros pago na 40ª prestação. Sabendo que a cota amortizada é constante, é sempre igual a 2.000, vocês saberiam que os juros pagos na última prestação foi de apenas R$ 80. Letra D. O valor do saldo devedor imediatamente após o pagamento da 10ª prestação. Aqui é importante ter uma fórmula porque nós estaremos descontando um somatório pago nas 10 primeiras prestações. Então, na letra D, aparece a fórmula. Qual é o saldo devedor no período K? É o saldo devedor no instante zero menos K vezes o saldo devedor no instante zero sobre N. Então, reparem, os juros que pagamos em cada parcela não representam a amortização do nosso saldo devedor. O que representa a amortização do nosso saldo devedor, obviamente, é a parcela de amortização. Mas no nosso sistema, a parcela de amortização é constante. Por isso, calcular o saldo devedor depois do 40º pagamento é fazer o saldo devedor no instante zero menos K vezes a quantia amortizada, porque pagamos K parcelas, amortizamos K vezes a mesma quantia. Saldo devedor no instante inicial por N. Então é 80.000, que é o saldo devedor inicial, menos 10 parcelas pagas de quê? De parcelas de amortização. 10 vezes 2.000, 80.000 menos 20.000, que é 60.000. Tá aqui a lista de respostas para os nossos exemplos. De forma resumida. Aqui tem a seção saque com carência. Não vou colocar isso na nossa semana. Vamos nos concentrar no saque sem carência. E por conta disso, vou notificar vocês que tem exemplos resolvidos nas notas de aula do saque com carência. Apesar disso, nos exercícios, eu coloquei apenas a primeira página, onde tem o exercício 1, 2 e 3, que são 3 exercícios sem carência. Do exercício 4 em diante, são exercícios com carência, que eu não considero matéria dada. Vocês devem consultá-los, é claro, querendo aprender um pouco mais, mas se houver tempo no nosso curso, a gente vai abordar essa parte com carência. Mas por essa semana é só. Até a próxima.